fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como guerreiros exaltados ao dividirem os despojos. Isaías capítulo 9, versículo 2. É assim que começamos o último dia de nossa novena, a nona estação. Chegamos a esta etapa a bordo do nosso trem que nos conduziu por esta divina aventura. Ao terminarmos esta meditação, estaremos alegres como os pastores que receberam o anúncio do anjo. Estaremos alegres porque teremos a oportunidade de ver, sentir e contemplar a promessa feita ao povo sendo cumprida. Iniciemos então este último dia da novena, pedindo que desça sobre nós o Espírito Santo, para que ele nos ajude a discernir, a crescer como pessoas e manter o coração aberto à mensagem de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como ceifeiros na colheita ou guerreiros ao dividir os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todos sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléa, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste.
Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Aprendamos com o Natal de Jesus o estilo da simplicidade e da humildade e façamos com que todos juntos este seja cada vez mais o estilo da Igreja em todas as suas expressões. Papa Leão, o Salmo da liturgia de ontem nos apresenta em seu refrão a seguinte frase: Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Naturalmente, ainda estávamos, mesmo que perto, esperando a vinda do nosso Salvador, a materialização do plano de salvação de Deus. A bula do ano jubilar de 2025 nos convida a estarmos atentos aos sinais históricos da esperança, que vêm desde o profeta Zacarias, passam pelo profeta Malaquias e são amplamente anunciados pelo profeta Isaías. Presente também na primeira leitura da missa da noite, hoje, véspera do Natal. Avançando na linha do tempo das Sagradas Escrituras, vemos nos evangelhos que Jesus insiste em nos chamar a atenção, a vigilância e oração, seja ao falar para os apóstolos, ou seja, ao admoestar os sumos sacerdotes, fariseus e doutores da lei. Ele retoma imagens conhecidas, como a das 10 virgens, no livro de Mateus, e agora, voltando a essa linha do tempo, vigilância e oração ecoam em toda a história dos profetas, culminando em São João Batista, já no Novo Testamento, que nos exorta a algo além, como corrigir os atos que nos afastam do caminho, cortar o que nos faz mal, favorecendo o amadurecimento da fé e o relacionamento com Deus. Uma das lições centrais do Evangelho e da primeira leitura é a humildade. O texto inicial fala do crescimento da alegria e do aumento da felicidade, ao mesmo tempo em que recorda o jugo que oprimia o povo e a queda do orgulho dos que se julgavam superiores. Todo o contexto da vida do Senhor revela que aquele que trazia a marca da realeza escolheu nascer em um cenário humilde, tendo como testemunhas pessoas simples, como os pastores. Ele se aproxima dos que estão à margem da sociedade e não dos ambientes de poder de famílias tradicionais, segundo critérios meramente humanos. Muitos hoje se esquecem do verdadeiro sentido do Natal. Ignoram o contexto histórico e o porquê de o nascimento de Jesus ter acontecido daquela forma. O Natal acaba reduzido a uma festa humanizada, quase pagã, centrada na troca de presentes, sem doação, sem serviço, sem caridade. As palavras do Santo Padre, citadas no início, nos chamam a aprender com o estilo simples e humilde do nascimento de Cristo e a construir uma igreja mais humilde e mais simples em todas as suas expressões. Essa não é uma visão ideológica, mas a visão autêntica de todo católico que deseja ser imitador de Cristo e se espelhar em Nossa Senhora. Recordamos também os ensinamentos de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, ao afirmar que é preciso ver Jesus no outro, especialmente Jesus abandonado. Para termos Jesus em meio, a nós é necessário reconhecê-lo naquele que precisa, agindo com amor e caridade, colocando-nos no lugar do próximo. Somos chamados a sermos portadores da alegria anunciada por Isaías e proclamada pelo anjo aos pastores, usando palavras que constroem, como nos pediu o Papa. Destacam-se ainda as outras leituras. A segunda leitura, extraída da carta de São Paulo a Tito, afirma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ensinando-nos a abandonar o mal, as paixões mundanas e a viver com equilíbrio, justiça e piedade. O Salmo 95 proclama: Hoje nasceu para nós o Salvador. Ele nos convida a louvar, a anunciar a salvação, manifestar a glória de Deus a todos os povos e a exultar de alegria diante daquele que vem governar a terra com justiça. Este é um dia de alegria e de celebração. Nasceu para nós o Salvador, a razão de tudo. Uma fé que não se traduz
em amor e doação, torna-se vazia. A vida cristã precisa de sentido, equilíbrio e profundidade. Já podemos saborear a meta, antecipar um pouco o gosto da eternidade. Que possamos viver este Natal levando Jesus ao outro, tendo-o em meio a nós e reconhecendo naquele irmão que mais precisa. Pois ele mesmo diz: todas as vezes que deixaste fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Um feliz e santo Natal a todos. O gesto concreto de hoje não poderia ser diferente daquilo que já refletimos e do que a liturgia e as leituras nos propõem. Trata-se de uma síntese do caminho percorrido nas integrações, acrescida de uma pitada de misericórdia, humildade e esperança. Quando esta meditação estava sendo organizada, ordenando os dias, as leituras e os pontos que vocês já conhecem, foi-nos sugerido que para o dia de hoje incluíssemos como gesto concreto a seguinte atitude: procurar alguém que vive o Natal de forma solitária e esquecida. Pode ser um idoso, da família ou não, alguém que esteja em um lar, em um abrigo ou isolado, uma pessoa que atravesse um período de fragilidade na saúde, alguém que tenha perdido um ente querido ou que esteja passando por alguma dificuldade. A proposta é realizar um gesto simples de proximidade. Esse gesto pode se concretizar por meio de uma visita, uma ligação, uma mensagem escrita à mão, ou um pequeno presente preparado com cuidado. Oferecer essa atitude como expressão concreta da encarnação de Cristo, que nasce para estar perto de todos, especialmente daqueles que não encontram lugar na hospedaria da vida e na sociedade, dos que são alijados, afastados e marginalizados. É o que de fato nos é proposto hoje. Sempre recordamos que os gestos concretos, ao longo dos dias, formam uma soma, retomam os dias anteriores e têm como objetivo final levar esperança a todos os que necessitam. Atitudes como essas são essenciais para que possamos compreender esse mistério de amor que também passa pela dor. O sacerdote alemão Klaus Hemmerle afirmava que o Natal acontece quando as pessoas dão o primeiro passo e não ficam esperando que o outro, que necessita, venha. Nesse sentido, não podemos aguardar que quem precisa peça socorro. Somos chamados a caminhar em direção a essas pessoas, seja um idoso, alguém doente, alguém que enfrente um período difícil, seja pela perda, por uma dificuldade financeira ou ainda por depressão e ansiedade, que possamos ser portadores da esperança e não permaneçamos na defensiva como o rei Acabe. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final. Antes de falarmos sobre a oração final, recordamos que pedimos a vinda do Espírito Santo, rezando a sua oração universal, além daquela que já tradicionalmente fazemos no início da novena. Recordamos também as orações dirigidas a Nossa Senhora, como lembrai-vos, proveniente dos séculos XVI ou XVII. Pedimos ainda a intercessão de São José, seja pela oração a vós, São José, antiga e tradicional, ou seja, pela oração a São José, rezada pelo saudoso Papa Francisco. Hoje finalizaremos com a oração à Sagrada Família. Ao contemplarmos o episódio do Evangelho, vemos que essa família, modelo para nós, enfrentou dificuldades de deslocamento e a falta de um lugar para repousar, para que nosso Senhor nascesse dignamente em um conforto. Sabemos, porém, que não era para ser assim. Deus enviou seu Filho, fez-se homem, dando exemplo e nascendo num lugar humilde. Diante disso, peçamos que a Sagrada Família nos proteja e nos ajude a sermos cada vez mais imitadores de Cristo.
que possamos estar sempre abertos à mudança, a nos tornarmos pessoas novas, sendo portadores da esperança, uma esperança que não seja fuga, mas vivida em gestos concretos de fidelidade, ainda que pequenos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, amigos, terminou. Antes de finalizarmos, um parêntese informativo que contém um pedido de desculpa. Você certamente está ouvindo e fazendo a novena após a meia-noite ou durante o dia 25. O nosso horário programado, desde o começo, sempre foi às 21 horas. E assim, todos os dias, os áudios e o material, na medida do possível, estavam disponíveis nesse horário. O material, inclusive, um pouco antes, conforme ia sendo formatado. Porém, hoje, no dia 24, algumas situações nos impediram de deixar a novena disponível no horário previsto e também naquele que planejamos diante dos atrasos. Pedimos desculpas por esse infortúnio e por tudo que aconteceu, mas esperamos de coração que todos tenham aproveitado, que esta novena tenha ajudado muitas pessoas, que vocês tenham gostado e que possamos revê-los em breve, seja em algum bate-papo aqui no canal, seja em algum momento de oração. Antes de finalizarmos, agradeço a todos que de alguma forma colaboraram para que esta meditação e este trabalho acontecessem e fossem publicados. A Suliette e Mariana, que contribuíram na formatação da meditação de introdução base para estes 9, ou melhor, 10 dias. A Bianca Silva, nossa voz das orações desde a introdução nos Pai Nossos, nas Ave Marias e nos gestos concretos de cada dia. Um abraço especial a ela, que sempre colabora conosco aqui no canal. Ao Cristiano Bretas, amigo e irmão, conhecido desde o Santuário São Judas Tadeu, no Rio de Janeiro. Também as participações especiais, Lisiane Gomes, Suliette nas orações, no Evangelho e nas leituras. A Isabel Rosa, querida Lula, que esteve conosco na leitura do Evangelho, no dia 23 de dezembro. Agradeço também a Letícia Schaffer, amiga e irmã, que Chiara Lubick me apresentou. Me deu de presente quando conheci o movimento dos Focolares, obra de Maria. Letícia, que já esteve conosco um episódio aqui no canal, recebe o meu desejo de todo bem para ela, para os filhos, o esposo, toda a família. Que Deus os abençoe e Nossa Senhora os proteja. Um grande abraço e muito obrigado pela participação no dia de hoje. E de modo especial a Joana Maria e Marília Carvalho, respectivamente, irmã e avó do host deste canal. Relembrando que o Natal vai até o dia 6 de janeiro, data em que comemoramos a visita dos 3 Reis Magos ao menino Jesus recém-nascido. Quem sabe nesse dia publicaremos uma meditação encerrando todo este ciclo.
Um grande abraço, Deus abençoe e um feliz e santo Natal. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.